O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural de nosso planeta que ocorre em nossa atmosfera. Esse fenômeno é responsável pela existência e manutenção da vida na Terra. O efeito estufa é benéfico à vida do planeta Terra, pois mantém a temperatura do planeta amena e sem grandes variações. Graças ao efeito estufa, nosso planeta é habitável em condições naturais. Sem o efeito estufa, a temperatura média de nosso planeta seria aproximadamente de menos 18 graus Celsius e muitos seres vivos não seriam capazes de sobreviver nessas condições. Esse fenômeno é muito parecido com o que ocorre em uma estufa comum como a conhecemos. Estufas são locais fechados em que o objetivo é acumular e manter calor em seu interior. Dessa maneira, na parte interna da estufa, a temperatura é superior do que na parte externa. Apesar do vidro permitir a passagem da luz solar, ele impede a saída do calor, aumentando a temperatura no interior da estufa. Por esse motivo, em locais muito frios, são usados estufas para cultivar alguns tipos de plantas muito sensíveis ao frio. Como ocorre o efeito estufa? O Sol emite radiação que atinge a atmosfera. Essa radiação interage com os gases ali presentes. Esses gases, conhecidos como gases de efeito estufa, absorvem a radiação solar e retornam para a superfície terrestre em forma de radiação infravermelha, ou em outras palavras, em forma de calor. Apenas uma parte dessa radiação infravermelha consegue sair da atmosfera e retornar para o espaço. De forma resumida, há a formação de uma camada de gases na atmosfera que permite a passagem de raios solares que são transformados em calor e permanecem na superfície de nosso planeta. Mas se o efeito estufa é algo bom para o planeta Terra, por que há tanto alerta e preocupação sobre esse assunto? O grande problema não é o efeito estufa em si. O grande problema é o aumento da temperatura do planeta Terra causada por ações irresponsáveis do ser humano, levando ao aquecimento global e outras consequências irreversíveis. Gases poluidores como o monóxido de carbono e outros provocam a intensificação do efeito estufa e o aumento da temperatura. Isso ocorre pois a radiação solar que precisa sair da superfície do planeta e voltar para o espaço acaba ficando retida, pois esses gases impedem sua passagem por meio de sua ação refletora. Ações humanas como desmatamento, queima de combustíveis fósseis e poluição das grandes indústrias colaboram para o aquecimento global e a poluição do ar. O excesso da emissão de CO2, o gás carbônico e outros gases como o metano na atmosfera terrestre intensificam o efeito estufa. A consequência é o fato das altas temperaturas provocadas pelos gases de efeito estufa desequilibrarem o sistema climático da Terra. Os principais gases de efeito estufa. O CO2 é o gás de efeito estufa mais abundante na atmosfera. Ele é emitido por meio de atividades humanas relacionadas à queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, além do desmatamento. O gás metano. As emissões de origem humana desse gás provêm da atividade pecuária e da decomposição da matéria orgânica em aterros sanitários e lixões. O óxido nitroso. A emissão desse gás decorre do tratamento de dejetos animais e do uso de fertilizantes. O ozônio é encontrado naturalmente na estratosfera, que é a camada atmosférica situada entre 12 e 50 km de altitude, mas também pode ser encontrado na troposfera, que é a camada atmosférica situada entre 10 e 12 km de altitude. Quando encontrado na troposfera em grande quantidade, é prejudicial aos organismos. Os hidrofluorcarbonos, conhecidos como HFCs, utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos, os CFCs, em aerosóis e refrigerantes, têm alto potencial de aquecimento global. O hexafluoreto de enxofre, utilizados principalmente como isolante térmico e condutor de calor, é o gás de efeito estufa com maior poder de aquecimento global. E por fim, os perfluorcarbonos, conhecidos também como PF6, são utilizados como gases em refrigerantes e solventes. Quais as consequências da intensificação do efeito estufa? Aquecimento global, derretimento de grandes massas de gelo das regiões polares, ocasionando a elevação do nível do mar, desertificação de áreas naturais, secas, ocasionando a redução da produção de alimentos, chuva ácida e o aumento de casos de desastres naturais como inundações e tempestades. Ficou alguma dúvida sobre o efeito estufa? Faça sua pergunta aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.